A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, pastores, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos também. Mais uma vez estamos juntos para louvarmos e bendizermos ao Senhor, para estudarmos e aprendermos sobre a palavra do nosso Deus, acerca das coisas que Ele tem preparado para nós nos céus. Na semana passada nós demos continuidade, acerca daquilo que o Senhor nos tem preparado, nos tem reservado. E agora chegamos na lição de número 9. Chegamos na lição de número 9 da revista da nossa igreja sobre o arrebatamento, a igreja e o arrebatamento. E nessa lição 9, nós vamos precisar também, meus irmãos, fazer aquela divisão, Nós vamos precisar separar em duas etapas, dois estudos, em 2 dias. Então, hoje, nós vamos estudar sobre as bodas do Cordeiro. Que bênção! Chegamos nessa etapa das bodas do Cordeiro, Bênção esse momento. E nós estaremos juntos nesse período, nessa aula, nesse estudo, falando como vai ser as bodas do Cordeiro, quando vai ser, quando vai acontecer, onde vai acontecer e quem serão os participantes das bodas do Cordeiro. E nós temos aqui o texto áureo, o texto áureo da revista. Nós separamos uma parte do texto áureo que diz assim: porque a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa morada, a nossa cidade, nossa morada eterna é nos céus, e de onde nós esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando de onde nós estaremos após o arrebatamento, Então nós sabemos já que logo após o arrebatamento nós nos encontraremos nos céus com o Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que enquanto estiver acontecendo a grande tribulação na terra, nós, como a igreja, estaremos nos céus, onde maravilhas estão reservadas. Então, está acontecendo, vai acontecer, após o arrebatamento. Então, após o arrebatamento da igreja, começa a grande tribulação aqui na terra, aquele período de 7 anos, como nós já vimos, E durante a grande tribulação, a igreja vai se encontrar nos céus. A igreja não estará mais na terra, a igreja se encontra nos céus. E enquanto estiver acontecendo a grande tribulação na terra, haverão acontecimentos com a igreja lá nos céus. E nós já começamos a ver alguns desses acontecimentos. Nós separamos 3, desses grandes acontecimentos. Então, acontece primeiro o arrebatamento, onde o encontro com o Senhor é nos céus, conforme nós já vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16, A gente pega lá do versículo 13, 14 até o 18, É importante ler todo. Então a igreja se encontra com Jesus nos céus. Então a igreja é arrebatada, o encontro com o Senhor é nos céus, É um encontro reservado, Aqui é um encontro somente entre o Senhor e a igreja. Não é para todos verem, não é aquele momento em que todos verão. Nós já falamos sobre isso também. Depois haverá o julgamento, pelas obras dos crentes. Esse julgamento é chamado de bema, nós chamamos de bema, pela tradução, pelo original, o original, a palavra grega, no original desse tribunal de Cristo é bema, onde os crentes serão julgados por suas obras. Nós já vimos os textos de 1 Coríntios, vimos também o texto de Romanos, E nesse julgamento aí tem 2 categorias de obras. A categoria de ouro, prata e pedras preciosas, que onde vai receber galardão, e a categoria de madeira, feno e palha, que onde não receberá galardão, sofre a perda do galardão. Então as obras serão julgadas, passa pela prova de fogo, a luz do Senhor, como nós já falamos, a luz do Senhor revelam as obras, essas obras passam pelo fogo, e aí as obras que permanecem, que é ouro, prata e pedras preciosas, essas obras permanecem,
e as obras que não permanecem, madeira, feno e palha. Então, após, nós cremos que após esse tribunal de Cristo, vem o momento das bodas do Cordeiro, conforme está descrito em Apocalipse capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. Então, após esse momento do tribunal, vem as bodas do Cordeiro. Nós cremos dessa forma, viu, meus amados? E aí, nós temos aqui o texto que mostra lá, na imagem que nós vimos, de Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 9, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças, ou obras de justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então nós vemos aqui, meus amados, no texto, acerca das bodas do Cordeiro, vem a apresentação, das bodas do Cordeiro. E o que seria as bodas do Cordeiro? O que vem a ser as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro é bem simples, simples de nós entendermos o que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a celebração da união eterna entre Cristo e a igreja. Então, é uma celebração, é uma festa, uma grande celebração, uma grande festa da união, uma festa para comemorar, aquele momento de comemoração da união eterna, onde vai ter a celebração da união eterna entre Cristo e a igreja, Então, esse é o momento dessa união. E a gente precisa entender, porque, então aqui está mostrando uma relação sexual, alguma coisa nesse sentido. Exato, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Essa união, aqui é aquele momento que Jesus fala, que o meu desejo é que todos sejam um, vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E aí Jesus Cristo ainda fala: vocês estando em mim, nós formamos um. Então, esse é o momento em que a igreja se torna um com Cristo. Tá certo? Então aqui é o momento dessa ligação, desse elo, e que esse elo é eternamente, esse elo passa a ser eterno, É o elo entre Cristo e a igreja. Este elo que nós estávamos separados fisicamente do Senhor, agora essa união, ela passa a ser eterna entre Jesus Cristo e a igreja. Então tem esse momento da celebração, esse momento da festa, da grande festa de celebração desta união eterna entre Jesus Cristo e a igreja. E aí, meus amados, nós vemos que, deixa eu voltar aqui, voltar para mim, que essa união, ela é importantíssima, para trazer este momento, de celebração, na verdade, essa celebração, ela é importante para trazer, essa união eterna entre Jesus Cristo e a igreja. E aí a gente vê na revista, na página 54, nós estamos agora na página 54, se a gente voltar aí na página 53, que é a apresentação do estudo 9, que é o que acontecerá com a igreja arrebatada, parte 2. Então nós chegamos aqui na segunda parte do que acontece com a igreja arrebatada. E nós estamos vendo a parte sobre as bodas do Cordeiro. E aí na página 54, no item 2, sobre as bodas do Cordeiro, diz assim: em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja
é revelada pelo uso de figuras do noivo e da noiva. Então a gente tem vários textos bíblicos aí na revista demonstrando, né? João, capítulo 3, versículo 29, Romanos, capítulo 7, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Efésios, capítulo 5, versículos 23 a 33, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, nós já lemos, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Aqui são alguns exemplos que mostram a igreja como noiva de Cristo, né? E como noiva, aqui no texto que nós vimos de Apocalipse, vai ter o momento da comemoração da união, né? Então, enquanto é noiva, ainda o relacionamento ainda não está definido, não é definitivo, mas agora é a união sendo celebrada entre Cristo e a igreja, né? Então, aqui nós temos os textos que demonstram, vários textos que demonstram esse relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós vemos também na revista, na página 54, né, que sobre a hora que vai acontecer. Em que momento vai acontecer, se dará esta união entre Cristo e a igreja? Em qual momento se dará esta união? Né? E nós vemos que, conforme os textos bíblicos, né, ou no texto original, a palavra que foi traduzida, aquele texto lá que nós lemos, né, de Apocalipse capítulo 19, a palavra que foi traduzida para chegadas ou vindas, dependendo da sua versão bíblica, né, significa ato concluído. Ato concluído. Pastor, onde é que está isso aí? Deixa eu voltar aqui, meus amados. Aqui, ó, no texto do capítulo 19, versículo 7 a 9. Aqui vem, ó, regozijemos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Em outra tradução diz, são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, nesse texto, né, do versículo 7, essa palavra no original, ou vindas, ou chegadas, no original, ela significa ato concluído. Ou seja, o ato das bodas, né, está concluído. Chegadas, este ato está concluído, né, nos céus. Né? Então, na verdade, é um momento em que o ato foi concluído. Né? Regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque, vamos dizer aqui, porque o ato das bodas do Cordeiro foi concluído e a sua noiva se aprontou. Né? Então, o ato aqui já foi concluído. Então, há esse momento de regozijo, de alegria, de festa e, é claro, sempre dando glória a Deus, sempre dando glória a Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a hora, o momento das bodas do Cordeiro é exatamente após o tribunal de Cristo. Né? Por isso que nós entendemos que esse momento das bodas, a hora das bodas, vai acontecer após o tribunal, após o bema, após o tribunal de Cristo. E aí a gente vai explicar o porquê também daqui a pouquinho, tá certo? Qual o local, pastor? Qual o local das bodas? Qual vai ser esse local? Bom, o local das bodas do Cordeiro só pode ser nos céus, conforme nós vimos aí na revista, na página 54. Então, o local só pode ser no céu, visto que se segue ao tribunal de Cristo, demonstrado como um acontecimento celestial, e visto que quando o Senhor retornar, a igreja virá nos ares, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 14. As bodas devem ocorrer no céu, tá certo? Então, em que local? Qual vai ser o local das bodas? Vai ser nos céus, após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo, né? Aí se segue, aí vem as bodas do Cordeiro. Por que a gente vê isso? Se a gente for ler lá os textos de Apocalipse capítulo 19, versículo 8, né? A gente vê
que é dado, né, nas bodas, a noiva, que é a igreja, ela é vestida de linho fino, puro, né, e que fala claramente que são as obras de justiça dos santos, tá certo? Então, essa vestimenta é o resultado da entrega, né, do galardão. Então, essa vestimenta, porque está falando das obras, então é resultado da entrega do galardão. É o resultado do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, o resultado dele é o galardão. E após o galardão, a igreja ela é vestida, né, os santos são vestidos de linho fino, branco e puro. Tá certo? Conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Então ela é adornada, vamos dizer assim, né? Ela é vestida, né, após receber o galardão por causa dos seus atos, por causa das atitudes, os atos de justiça. Então aqui ela já está, os atos, né, já foram purificados, foram demonstrados, né, ali no tribunal, conforme nós já vimos, né, das duas categorias. Então já foi demonstrado ali, ou se queimou, ou permaneceu, né, no caso das pedras preciosas, do ouro e da prata. Então ali permaneceu, e aí agora vai participar das bodas do Cordeiro vestida, né, a igreja vestida, né, os santos vestidos de puro linho. Tá certo? Então nós vemos que realmente as bodas do Cordeiro, ela vai acontecer nos céus, né, juntamente com a igreja, com a participação da igreja. Então, se a gente compara Apocalipse capítulo 19, versículo 8 e o versículo 14, porque já agora no versículo 14, já é o momento que a igreja desce com Jesus Cristo para a terra, né, para a batalha do Armagedon. Então, quando Jesus aqui agora, nesse momento, ele é visto por todos, né, todo olho o vê, né? Então, nesse momento em que Jesus Cristo desce com a igreja, volta com a igreja, né, que nós chamamos ou a segunda fase da volta do Senhor, ou a vinda em glória de Jesus Cristo com a igreja, né, nesse momento, no versículo 14, Apocalipse 19, versículo 14, a igreja está voltando com Jesus Cristo, a igreja está retornando com Jesus Cristo, e nesse retorno com Jesus Cristo, a igreja ela já está vestida. O texto mostra que a igreja está vestida de linho branco, puro e fino, né? Então a igreja aqui, ela já passou por todos os processos lá nos céus. Ela já passou pelo tribunal de Cristo. Ela já recebeu o galardão, já passou pelas bodas do Cordeiro e agora ela retorna para a terra com Jesus Cristo para o Armagedon, e a implantação onde Jesus Cristo também implanta o seu reinado de paz por 1000 anos. Então, no texto, mostra claramente que as bodas elas vão acontecer nos céus, quando a igreja estiver no momento que a igreja está nos céus, né? E enquanto também na terra está acontecendo a grande tribulação. Então, o momento das bodas, o local, a hora das bodas, né, logo após o tribunal de Cristo, e o local das bodas também acontece nos céus, viu, meus amados? Continuando aqui, nós temos também na revista, né, o item 2.3, que fala sobre os participantes das bodas. Então, nós vimos a hora das bodas, né? Está aqui na sua tela, a hora das bodas. Nós vimos qual o local das bodas, que é nos céus. E agora nós vamos ver sobre os participantes das bodas. E aqui é um momento que muita gente, onde há muita confusão, né, entre as pessoas com relação a isso, né? Alguns imaginam que esse momento das bodas, né, de Cristo é um momento em que Israel esteja participando, né? E aqui Israel não participa desse momento das bodas no céu com Cristo. A nação de Israel, o povo de Israel não participa, né? Por quê, pastor? Por que Israel, o povo de Israel, a nação de Israel não participa? Porque aqui
é um momento entre Cristo e a igreja, tá certo? Então, os participantes das bodas é essa união, né? É a celebração, como nós falamos no início, é a celebração da união eterna entre Cristo e a igreja. E nós já separamos no nosso estudo, nos argumentos, que tem essa diferença, sim, né? Os textos bíblicos mostram claramente que existe uma diferença entre a igreja e a nação de Israel, e o povo de Israel. Existem textos muito claros que mostram essa diferença, né? A igreja, o relacionamento entre Cristo e a igreja, né? No caso, a igreja sendo o povo de Deus, né? E tem também o relacionamento entre Deus, entre o Senhor e a nação de Israel. Existem promessas, como nós já vimos, que ainda também serão cumpridas em relação à nação de Israel, principalmente em relação ao território, né? Então, tudo isso já nos demonstrou anteriormente que existe essa diferença. E aqui, meus amados, né, a gente precisa mostrar isso com clareza também, que os participantes das bodas do Cordeiro é Jesus Cristo e a igreja. Israel não participa. A gente pode ver aqui no texto de Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3. Vamos ver o que diz esse texto. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Aí, em relação aqui, né, o anjo está falando para Daniel e ao povo de Daniel, ao teu povo, né? Então, os filhos do teu povo, povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Novamente, a palavra está sendo direcionada a Daniel e ao povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? É o povo de Israel. E aqui está falando acerca do período da grande tribulação, é o período tribulacional. Tá? Então é o período em que o povo, a nação de Israel, estará passando pela grande tribulação. Continuando a leitura, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, após o período tribulacional, no momento em que o povo de Israel será resgatado, esse é o momento, tá? É um momento que há essa ressurreição dos mortos, e os que morreram servindo ao Senhor, servindo a Deus, né, vão viver eternamente, né? Vão passar para a eternidade. E alguns outros não. Então aqui, meus amados, nós vemos que a ressurreição do povo de Israel também para a eternidade, né, para a vida eterna, será nesse momento da volta de Jesus Cristo, em que ele volta, como nós já falamos, para resgatar. Há um clamor, né, acho que conforme é Jeremias, se não me engano, né, o texto acho que é de Jeremias, eu não estou lembrado agora o profeta, mas depois eu repasso para os irmãos. Onde há o clamor, não lembro agora se é Jeremias ou Ezequiel, é um dos dois, mas eu vou passar o texto para os irmãos direitinho, tá certo? Então, há um clamor do povo de Israel, né, porque eles estão ali, eles estão naquele momento, estão sitiados, né, sem saída, sem haver saída alguma, eles estão sitiados, estão cercados pelos exércitos do inimigo, né, os exércitos, no caso aí, do anticristo, e aí eles reconhecem aquele momento de reconhecimento de quem é Jesus, de quem foi Jesus, de que Jesus Cristo realmente era o Messias, e aí eles clamam por socorro, clamam pelo livramento, clamam ao Senhor, e é nesse momento que eles clamam que Jesus Cristo volta com a igreja e pisa na terra, vence os exércitos do inimigo
né, que aí aparece Jesus Cristo com as suas vestes salpicadas de sangue. Então ele vence os exércitos do inimigo e aí traz libertação a Israel. Então é nesse momento que acontece esse livramento de Israel e acontece também a ressurreição dos mortos de Israel, né? E como o texto de Daniel fala, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Então nós temos aqui, nesse momento, né, é nesse momento que acontece a ressurreição para o povo de Israel, para a nação de Israel, tá certo? Então, a igreja, ela já teve um momento da sua ressurreição, né, que foi no arrebatamento. No arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, já vimos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nas nuvens. E a Bíblia fala, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Então a eternidade para a igreja, ela inicia no arrebatamento. A vida eterna, a eternidade, a vida eterna para a igreja, ela se inicia no arrebatamento. A eternidade para Israel, para a nação de Israel, se inicia após a segunda vinda do Senhor, a vinda em glória do Senhor, né? Então, a eternidade inicia para Israel, para a nação de Israel, nesse momento. Então, a ressurreição dos mortos de Israel, da nação de Israel, do povo de Israel, também acontece neste momento. Então, a gente não pode confundir. Tá certo? Então, também para as bodas do Cordeiro, quem vai participar das bodas, Israel não estará presente, quem vai estar presente é a igreja. É o momento da comemoração dessa união, né? Essa união eterna entre Cristo e a igreja. Tá certo? Esse enlace matrimonial, né? Esse enlace matrimonial eterno entre Cristo e a igreja. Então, essa celebração das bodas do Cordeiro, ela se dá para Jesus Cristo e a igreja. Israel não participa, a nação de Israel não participa, o povo de Israel não participa. Mesmo os santos de Israel, da nação de Israel, né, que não se converteram, que não tiveram a oportunidade de conhecer e se converter a Jesus Cristo, tá certo? Então, é somente nessa ocasião que acontece a ressurreição dos mortos de Israel, conforme Daniel escreveu, tá? Uns para aproveitar a eternidade, a vida eterna, e outros para desprezo e vergonha eternas, né? O texto de Daniel tem texto também em Isaías, né? Conforme a revista aí nos mostra, a revista tem Isaías capítulo 26, versículo 19 a 21. Então, depois os amados também podem ler esse texto de Isaías. Então, fica claro aqui acerca dos participantes das bodas do Cordeiro. Nos céus, é para Jesus Cristo, né, e a igreja. Essa comemoração da união eterna entre Jesus Cristo e a igreja. Israel não participa. A nação de Israel não participa neste momento. Tá certo? E aí nós vemos, meus amados, nós vemos também que há algumas considerações para a gente fazer. Tá? Tem algumas considerações que a gente precisa fazer. Essas considerações diz respeito ao texto que está aí, ainda sobre os participantes, né, na página 55. Na página 55, que diz assim, no parágrafo, né? Alguns estudiosos distinguem as bodas do Cordeiro da ceia do casamento. Neste caso, as bodas do Cordeiro referem-se particularmente à igreja e ocorrem no céu. A ceia de casamento inclui Israel e ocorre na terra. Então, tem alguns estudiosos, né, alguns teólogos, que faz essa separação entre as bodas do Cordeiro, que é essa celebração da união entre Cristo e a igreja, e esse momento
acontece nos céus, e aí também teria um casamento, né, que estaria sendo celebrado, né, na terra, um outro momento que estaria sendo celebrado, um casamento que estaria sendo celebrado na terra. E no caso, esse momento na terra seria a celebração entre estaria participando Jesus Cristo, claramente, né? E aí também estaria incluído Israel. Então, além da igreja, Jesus Cristo, estaria sendo incluído Israel, e aí essa celebração aconteceria na terra. Então existe, a gente precisa também passar para os irmãos que existe essa linha de pensamento. E aí se usa como base para essa linha de pensamento os textos de Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, Lucas 14, versículo 16 a 24, e Mateus 25, versículo 1 a 13. No caso de Mateus capítulo 22, 1 a 14, e Lucas 14, 16 a 24, trata-se da mesma fala do Senhor Jesus, né? No texto de Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Né? Então nós vemos aqui, meus amados, vai até o versículo 14, né? Versículo 11 diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? Não tem de veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós temos aqui, meus amados, esse texto que se refere, né, está se referindo a Jesus Cristo, está fazendo uma comparação, né, trazendo essa comparação, diz o reino dos céus, né, versículo 2, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E aí nós temos que nesse texto, e também o texto de Lucas, refere-se também à mesma questão, à mesma parábola que Jesus traz, e Jesus se refere a um rei que programou uma festa, planejou uma festa, fez todos os preparativos e manda chamar seus convidados, né? Só que cada um dá uma desculpa mais esfarrapada que a outra, né? E alguns estudiosos têm esse texto, como o texto de Lucas, como o texto também de Mateus, capítulo 25, que é sobre as 10 virgens, que nós conhecemos bem, todos conhecem muito bem, né, esse texto sobre as 10 virgens. E aí muitos estudiosos têm esses textos voltados somente para a nação de Israel, como se os textos fossem voltados único e exclusivamente para a nação de Israel, né? Só que nós, meus amados, nós como a igreja do Senhor, a igreja do Brasil para Cristo, nós entendemos que também aqui se refere também, muitas coisas aqui se referem também à igreja do Senhor,
se referem a nós, os cuidados que nós devemos ter, a não negligenciarmos o convite do Senhor, a não negligenciarmos o chamado do Senhor, a não negligenciarmos a graça, né? A não negligenciarmos o que o Senhor preparou para nós, porque a grande festa, essas bodas do casamento, essas bodas que comemoram essa união, né? Aí o convite, nós vemos que o convite ele foi estendido para, em Lucas fala, vai pelos becos, vai pelos valados e começa a trazer gente, né? E pessoas que às vezes não tinham no início feito parte do inicial convite, passam a ser a estar presente nessa grande festa, né? E a palavra fala que está a casa fica cheia, né? O ambiente fica cheio, o ambiente da festa fica cheio, né? Glória a Deus por isso. Então nós temos sim também, nós temos que esse texto, esses textos bíblicos não falam único e exclusivamente sobre Israel. A gente precisa ver que a palavra do Senhor também, mesmo que ela esteja em algum momento, e aqui não é desses momentos, em alguns dos momentos nós vemos que há uma clareza muito grande, como o texto que nós lemos de Daniel, o teu povo, né, os filhos de Israel, desde o capítulo 9 está falando sobre a nação de Israel, sobre Israel. Então nós vemos claramente que esses textos, com relação, por exemplo, o que o profeta Daniel traz, é relacionado a Israel. Mas tem textos bíblicos que demonstram, né, que às vezes, né, a gente pode entender que é direcionado, sim, totalmente a Israel, mas como esses textos que nós vemos, tanto de Lucas quanto de Mateus, né, não tem essa especificidade, essa especificação, né? E aí a gente pode, sim, também trazer para nós, como igreja, algumas instruções, né? Algumas instruções sobre a vinda do Senhor, sobre as bodas, sobre a festa. A gente pode, sim, trazer para a nossa igreja. Nós podemos trazer para a igreja, né, algum entendimento nesse sentido. Então, a gente não precisa falar que o texto de Mateus 22, Mateus 25 e Lucas 14 seja totalmente voltado para Israel e a gente rejeitar essa palavra, não. De maneira alguma, a gente não tem essa necessidade de rejeição da palavra do Senhor nesse sentido, né? Essa palavra também é para nós. No mínimo, né, é para nós termos esse cuidado de não rejeitarmos o convite que nos é feito, de estarmos preparados, como no caso das virgens, né, de estarmos com as nossas candeias cheias, como as 5 virgens prudentes, né? Há um alerta, porque também ali fala de bodas, ali fala também de casamento, e aí também é um alerta para nós, para que a gente esteja preparado, estejamos prontos, não rejeitemos o convite de Deus por qualquer outro motivo ou circunstância, por acharmos que seja melhor, né, não fazer parte, não, tenho coisa melhor para fazer, não sei o quê, né? E aí a gente está rejeitando, na verdade, o convite do Senhor para participarmos, sendo que tem algo preparado para nós, tem algo especial que foi preparado para nós, né? Como igreja. Ali, as bodas do Cordeiro, essa comemoração, como nós já falamos, para a igreja do Senhor. E tem muita gente negligenciando esse chamado, negligenciando esse convite de estar nos céus, né? E de estar nos céus. E aí negligenciam e não farão parte desse momento preparado das bodas do Cordeiro nos céus para a sua igreja, né? Então, a gente vê com relação também, a gente pode fazer essa reflexão destes textos relacionados às bodas que nós iremos participar. E também pode ser relacionada a esse casamento, né? No caso onde na terra que se dará na terra essa festa, né? Perdão, essa festa que se dará na terra, desse relacionamento aí todos vão fazer parte, a igreja,
a nação de Israel, né? Jesus Cristo, né? Então, pode-se também ter essa interpretação. Mas uma coisa interessante, a gente colocou aí na página 55 um comentário interessante, que está aí já no final, né, no penúltimo parágrafo, né, lá no final já do penúltimo parágrafo, diz assim: seria melhor adotar essa visão e ver as bodas do Cordeiro como o acontecimento celestial, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo, e a festa ou ceia das bodas como o milênio para qual os judeus e gentios serão convidados, que ocorrerá na terra, e onde o noivo será honrado pela apresentação da noiva a todos os seus convidados que estão reunidos ali, né? Então a gente pode ter esse entendimento, né? Esse entendimento seria mais, vamos dizer assim, mais apurado, né? Que com certeza, né, as bodas do Cordeiro que vai acontecer nos céus é esse momento entre Jesus Cristo e a sua igreja, né? A gente vê que essa celebração, né, conforme Apocalipse mostra claramente, dessa celebração da união eterna entre Jesus Cristo e a igreja, certo? Então é isso, meus amados. O nosso estudo a gente separou em duas partes para facilitar para os irmãos, para esse entendimento sobre as bodas do Cordeiro. Tá? Ela acontece após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo. Aí é no céu, tá? É nos céus. Acontece após o arrebatamento. Então, primeira parte desse acontecimento, né, desses grandes acontecimentos, é o nosso encontro com Jesus Cristo. Então, dá início, né, a esses grandes acontecimentos. O arrebatamento dá início aos acontecimentos celestiais com a igreja. Aí, logo após o arrebatamento, como a gente falou, aquele momento de euforia, aquele momento gostoso entre Jesus Cristo e nós, a igreja, né? Aquele momento que a gente está ali com o Senhor, aquele momento eufórico, né? Aquele momento de euforia. E aí, logo após esse momento, né, do arrebatamento, vem o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Para que serve o tribunal de Cristo? Serve para julgamento das obras, não é julgamento de pecado, viu, meus amados? Entendam isso. Esse julgamento não se refere a pecado. Os pecados já foram perdoados pelo Senhor, e quem está aqui que subiu para os céus, né? Então, quem está nesse momento diante do tribunal de Cristo é quem subiu para o céu, quem foi arrebatado. Então, já está salvo, né? Esses que subiram para os céus no arrebatamento já estão salvos. Então não tem aqui nenhum julgamento para pecado mais, porque aqui a igreja já foi arrebatada, já está nos céus, né? Já se encontra purificada pelo Senhor Jesus. A obra de salvação ela é completa em Jesus Cristo. E aqui agora esse momento é o momento do julgamento das obras. E aí onde nós já falamos abertamente com relação a essas obras, duas categorias. A categoria de que será aceita, né, que permanece, das obras que permanecem, que vai receber o galardão, e a categoria de que não serão aceitas, que não recebe galardão, né, madeira, feno e palha. Após esse momento, nós cremos, aí acontece as bodas do Cordeiro, que é o que nós vimos hoje, tá certo? E aí, por que nós cremos assim? Porque em Apocalipse 19, mostra que a igreja, os santos aqui, né, eles já estão adornados, né? Já estão adornados com as suas obras de justiça, vestidos de linho fino. Vestido de linho fino. Então, já aconteceu, né? Está mostrando as obras, então as obras já passaram pelo fogo, já
queimou o que não prestava, se queimou, né? As obras já passou pelo fogo, o que não prestava se queimou, ficou só o que prestava, ouro, prata e pedras preciosas. E aí essas obras são definidas, são mostradas aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, como obras de justiça, né? Nas suas vestes de linho fino. Então, demonstradas como veste, né, de linho fino de obras de justiça, as obras de justiça dos santos. E aí, nas bodas do Cordeiro, então, a igreja já passou pelo tribunal, já passou pelo bema, já passou pelo tribunal de Cristo, né? Já recebeu o galardão, já está aqui coroada também, tá? E aí, somente depois desse momento, como nós vemos também em Apocalipse capítulo 19, versículo 14, aí nesse momento que Jesus Cristo está retornando com a igreja para a terra, Jesus Cristo retorna já com a igreja glorificada, a igreja gloriosa, a igreja adornada, né? Então, também a igreja que já recebeu o seu galardão. Tá? Então, no retorno de Jesus Cristo com a igreja para a terra, nesse retorno, a igreja já recebeu o galardão, a igreja já passou pelo julgamento, já recebeu o seu galardão, já está com as suas vestes puras, linho fino, suas obras de justiça, né? A igreja já é gloriosa, tá certo? Então, realmente, nós vemos que estes acontecimentos, né, esses 3 acontecimentos que nós vimos lá, nós estamos vendo, desde do estudo de número 8, que o tribunal de Cristo, o galardão e as bodas do Cordeiro, esses 3 grandes acontecimentos, acontecerão com a igreja nos céus, após o arrebatamento. Então, esses momentos do tribunal de Cristo, depois, passando pelo tribunal de Cristo, recebe o galardão, né? E aí, ao receber o galardão, participa das bodas do Cordeiro. Esses 3 itens, né? Esses 3 grandes acontecimentos, esses 3 maravilhosos acontecimentos se darão nos céus, nesse período que a igreja vai estar nos céus. Enquanto isso, na terra estará acontecendo a grande tribulação. Amém? Que Deus vos abençoe, meus amados. A gente encerra por aqui o estudo de hoje, desse dia, né? Que vocês tenham todos uma excelente aula da escola bíblica e que Deus vos abençoe a cada um, Nós tivemos que separar, né, a lição 9, o estudo 9, também em 2 partes, né, porque não daria tempo de falarmos sobre as bodas do Cordeiro e falarmos também sobre o corpo glorioso, o corpo glorificado. Então, na próxima aula, no nosso próximo estudo, nós iremos falar sobre o corpo glorificado. E temos muitas coisas também para tratarmos. Glória a Deus por todas estas coisas que nos reservam, que nos esperam lá nos céus. Porque o Senhor Jesus mesmo falou, o Senhor foi preparar tudo isso para nós e está nos aguardando lá nos céus. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço, com todo o carinho aqui do pastor Cristiano. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.